pena, estamos na lição 13, a última lição desse trimestre, mas se Deus permitir, nós estaremos com vocês no próximo trimestre. Continue divulgando o nosso programa, continue orando por nós. Meu muito obrigado a todos vocês que participam conosco todos os trimestres nesse singelo, simples trabalho de dedicação à escola sabatina, a esse departamento tão importante de nossa igreja e especificamente a lição da escola sabatina. A lição 13 termina sobre o assunto da família, convertendo corações no tempo do fim. Ele está baseado em Malaquias capítulo 4, versículo 5, onde Deus promete enviar no tempo do fim o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e às suas gerações. Esse é um desafio de Deus para a família no tempo do fim. E, na verdade, o que nós temos nessa semana é um estudo dessa mensagem de conversão de corações, de pais aos filhos, ou seja, da renovação familiar, da unidade familiar, do amor entre a família, envolvendo pais, envolvendo filhos, envolvendo todos, afinal, né? Então, eu dividi o tema desta semana em dois grandes blocos. O primeiro deles Convertendo Corações, uma breve história, né? A breve história é o seguinte, é que tudo começa no tempo do profeta Elias. Já que Malaquias citou o profeta Elias, nós precisamos conversar um pouquinho sobre o profeta Elias. Quem foi Elias? Elias foi, sem dúvida, um homem de Deus e que ele foi enviado para pregar a uma geração caracterizada por idolatria e generalizada apostasia, mesmo entre o povo de Deus. Esse foi um período em que Acabe e sua esposa pagã Jezabel reinavam a seu bel prazer. De Acabe se diz que muito mais ele fez para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os outros reis de Israel fizeram antes dele. Então o sujeito era terrível, especialmente que era mandado por uma mulher, Jezabel, que era uma pagã, uma sidonia, que veio para Israel e trouxe com ela o seu estilo de adoração, o seu estilo de vida totalmente pagã. Então, por influência desse casal e dos seus ensinamentos, muitas famílias de Israel se perderam no assunto do casamento, no assunto da família, no assunto da sexualidade, porque aqueles rituais pagãos envolviam atos sexuais depravados, havia práticas horríveis como incesto, prostituição e outras perversões sexuais já naquela época. Então, nesse contexto, eu aqui me lembro, e o autor da lição colocou, dois episódios que marcaram o texto, falando do poder, da influência, da pregação de Elias e do desafio que Elias fez para que o povo se arrependesse. O primeiro tem a ver com o assunto da viúva de Sarepta, né? Porque com o castigo de Deus sobre o resultado do pecado, veio uma seca terrível sobre Israel, né? E Elias foi acusado, inclusive, de ser o causador deste mal. E nesse contexto aparece a história, a família, entra em cena a família de uma viúva, a viúva de Sarepta, que dá a Elias abrigo, proteção e tudo mais. Mas finalmente o seu filho morre. E ela então achava que por causa de algum pecado, ela está revelando uma crença da época, ela esteve sob o desfavor de Deus, por isso seu filho teria morrido, né? No entanto, a Bíblia diz, e a história é muito bonita, que seu filho é ressuscitado, e ela reconhece então o poder de Deus e a identidade do profeta. O que isso quer dizer, esse episódio da viúva de Sarepta que o autor colocou na nossa lição? Ele quer dizer que, embora estejamos num mundo de pecado, num mundo de desobediência, de idolatria, como é o nosso mundo, hoje não se idolatra mais um ídolo normal, mas há muitos outros ídolos, uma boa parte deles são até digitais ou imaginários. Deus promete proteger os que são dele, os que são fiéis, os que dedicam a ele a sua vida, as suas emoções, os seus talentos, o seu dinheiro, a sua família para Deus. Ele promete estar conosco, como esteve com a viúva de Sarepta, não a desamparando na hora que ela precisava. Por outro lado, esse é um tempo de decisão. Então há um segundo episódio aqui
narrado pelo autor, baseado na época de Elias, como marcante na época de Elias, que é aquele episódio de 1 Reis 18, de Elias com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, que diante do quadro de apostasia do povo, Elias encontra-se num momento decisivo com os profetas de Baal, lá no Carmelo, e a gente percebe que ali é um tipo de Armagedon, uma luta entre o bem e o mal. E ele passa a ser até uma espécie de protótipo, um tipo da grande luta no fim de todas as coisas, quando as forças do bem e forças do mal estarão se encontrando, estarão numa guerra final para possuírem a adoração humana. Há um contraste ali entre a verdadeira e a falsa adoração. Pois é o que nós estamos vivendo hoje. Você tem de um lado Deus que está nos estimulando a nos voltarmos para Ele, a nos convertermos para Ele, ao organizarmos nossa família, nossa vida nas coisas de Deus, nos mandamentos de Deus, nos preceitos de Deus, e há o diabo que está aí oferecendo 1000 opções para nos desviarmos de Deus e adorarmos a Ele, adorarmos a materialidade, adorarmos as coisas deste mundo, adorarmos os deuses deste mundo e nos perdermos. Então, o que aconteceu na época de Elias, com as famílias do tempo de Elias, é o que acontece conosco hoje. E então, há um segundo ponto que podemos destacar desta lição. O primeiro é um pouco do histórico de Elias e o seu contexto, e como isto afetou as famílias daquela época, e o grande desejo de Deus de trazer as famílias e as pessoas de volta para Ele, e por isso que o título da lição é Convertendo os Corações dos Pais aos Filhos. Ele está aqui pregando uma renovação, uma conversão dentro da família, uma transformação. Nós já estudamos aqui nessa lição lá no passado de que, na verdade, o maior problema da família é a falta de Cristo, é a falta de conversão, e isso produz todos os problemas que nós hoje temos no casamento, gera as separações, os divórcios, gera filhos rebeldes, problemáticos e tudo mais. Mas a Bíblia ela apresenta uma espécie de 3 Elias. O primeiro Elias é o Elias lá do Velho Testamento que nós acabamos de analisar. O segundo Elias, no tempo do Novo Testamento agora, que fez o mesmo trabalho do Elias do Velho Testamento, que foi chamar o povo ao arrependimento e ao compromisso com Deus, que foi João Batista. Você está lembrado da pregação de João Batista? Qual era a sua pregação? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, é chegada a hora, é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Qual era o objetivo dele? Era conversão, era mudança de vida. A mesma coisa que Elias fez. E é impressionante que ambos foram perseguidos por um rei. Elias por Acabe e João Batista por Herodes. E finalmente foi morto a mando deste rei. Então, a gente percebe aqui que na Bíblia nós temos o primeiro Elias, mas nós temos um segundo Elias. Até alguns movimentos espiritualistas por aí, que chegam a dizer que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias, porque na Bíblia Jesus disse, este é Elias que havia de vir, referindo-se a João Batista, porque os judeus tinham uma crença de que Elias retornaria, baseado em Malaquias 4. Mas ele não retornaria no sentido de reencarnação, absolutamente. Ele retornou no sentido de mensagem, de propósito de missão, que era o mesmo de Elias. Era uma repetição. Então nós não temos aqui nenhuma reencarnação, porque o próprio João Batista disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele disse assim, eu não sou Elias. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele identificou-se dizendo, eu não sou o Elias, eu não sou a reencarnação. Vocês não pensem que Elias agora voltou para vocês na minha carne, na minha pele. Não, não é isto. Eu tenho a mesma mensagem de Elias, eu tenho o mesmo espírito de Elias, no sentido de pregar o Evangelho. Eu tenho o mesmo poder de Elias, o mesmo Espírito Santo que iluminou, que preparou Elias, que dotou Elias, é o mesmo Espírito que está comigo. Esse é o sentido aqui de João Batista. Então nós temos já o segundo Elias. O primeiro é o próprio Elias, o segundo Elias é João Batista, e há o terceiro Elias. Bem, quem é o terceiro Elias? O Apocalipse 12, verso 17, proclama a mesma mensagem de Elias, conclamando pessoas e famílias ao arrependimento, convertendo corações para o Senhor. A igreja, o povo de Deus do tempo do fim, que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, 10,
é o povo remanescente fiel que está preparando gente para se encontrar com Jesus. E qual é a mensagem desse povo? A mensagem desse povo para as pessoas é: se convertam, voltem-se para Deus. A mensagem está em Apocalipse 14, 6 a 9. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa não é uma mensagem de arrependimento? Essa não é uma mensagem de conclamação? Essa não é uma mensagem de retorno? Pois então, nós podemos dizer com clareza que o terceiro Elias é a igreja de Deus no tempo do fim, o remanescente fiel de Deus, a última parte do povo de Deus, a última igreja de Deus que tem essa missão de proclamar esse evangelho. E é interessante que enquanto eles pregam o evangelho, eles mesmos são transformados por esse evangelho e pregam essas três mensagens angélicas de Apocalipse 14, falando de salvação, de juízo. E eles são semelhantes à pregação de Elias e João Batista no tempo do fim. Então, para resumir, a gente pode dizer que a pregação de Elias, quando Malaquias diz que Deus mandaria Elias no tempo do fim para fazer a conversão dos pais aos filhos, ele está ao mesmo tempo dizendo que esta obra é a mesma. Foi com Elias, o próprio profeta, que lutou contra Baal e os seus deuses e os seus emissários nesse mundo. Foi João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, e é com o povo remanescente do tempo do fim que prepara um povo para a segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe, que tenha sido um trimestre muito produtivo, muito abençoado, e que a gente se encontre, se Deus quiser, no próximo trimestre. Continue orando por nós, continue divulgando esse programa, e com certeza temos muitas bênçãos no estudo da lição que vem por aí. Que Deus abençoe você, sua família, seus alunos, sua escola sabatina. Até a próxima lição.